Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 3 de maio de 2018. A partir de agora, a gente vai colocar no ar principais informações do dia a dia do agronegócio, também entrevista com pessoas especializadas, que é o que o Destaque Rural Notícias traz para conversar com as pessoas, com a nossa audiência neste programa diário. Vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Quero lembrar também que você que está nos assistindo agora, está nos vendo pelo Facebook ao vivo, também depois da gente colocar no ar ao vivo, sempre às 18 horas, esse programa fica gravado. Você pode participar da nossa programação ao vivo. Mande seu comentário, mande aí o seu like, né? Diga o que você está achando do programa Destaque Rural Notícias. E além disso, também você pode mandar a sua pergunta quando a gente estiver conversando com os nossos convidados, com os especialistas no assunto do agronegócio. Bom, alguns assuntos que a gente vai comentar hoje, que vai trazer no programa, eu vou falar sobre uma análise que as novas tecnologias devem ajudar e muito o agronegócio no aumento da oferta de alimentos. Com o aumento da população global, né, a tecnologia cada vez mais tem sido importante para a produção de alimentos. Outro assunto que a gente vai comentar aqui, a FEDERARROZ deve agir contra a concorrência de países que não respeitam o meio ambiente. Também hoje vamos ter uma matéria produzida pela equipe da Destaque Rural e também vamos conversar com o especialista Elmar Floss. Esse assunto vai ser sobre a colheita, né, que já está indo para o final, aí a colheita da soja, e é um dos assuntos que a gente comenta no Destaque Rural Notícias, edição desta quinta-feira, que está no ar. A gente começa falando então sobre esse assunto que já tem sido comentado, né, em vários meios acadêmicos, inclusive em análises, de que cada vez mais está aumentando o número de pessoas no planeta e, por isso acontecer, é preciso alimentos, pois o aumento da população global e o crescimento, inclusive, da renda, né, nos países emergentes fazem com que exista uma tendência de levar a uma maior demanda por alimentos nos próximos anos. Por isso, então, o sucesso do setor do agronegócio vai depender cada vez mais da utilização de novas tecnologias. Esse assunto foi levantado pela Moody's, que é uma consultoria, né, especializada neste assunto, que trouxe um relatório que é baseado naquilo que diz a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que mostra que nas próximas 3 décadas, ou seja, nos próximos 30 anos, a produção agrícola deverá crescer cerca de 70%, para atender à demanda projetada. Produtores de bens alimentícios, fornecedores de insumos agrícolas, também traders de commodities agrícolas, eles devem naturalmente ter um benefício, devem se beneficiar então deste aumento na demanda. No entanto, as terras agrícolas disponíveis para o plantio, elas são limitadas. E aí como é que vai fazer, né, com que essa demanda aumentando, a necessidade cada vez maior de alimentos, né, com a oferta de terras cada vez menores, o que fazer? A Moody's diz que a expansão de terras para a agricultura está se tornando cada vez mais inviável porque existem regulações, existem também outras diretrizes que elas buscam evitar novos desflorestamentos, também garantir a conservação do solo e proteger a biodiversidade. Aí, a solução seria a utilização de tecnologias cada vez mais para aumentar a produção por hectare. Novas tecnologias seriam de veículos autônomos passando por biotecnologia, blockchain, podem contribuir, segundo a Moody's, naturalmente, com maior produtividade, eficiência de custos e também com o cultivo sustentável das terras. Em relação à sustentabilidade, essa consultoria fala e observa que o agronegócio vai enfrentar riscos por causa da mudança climática, incluindo aí o impacto de eventos climáticos adversos, também as consequências de tendências mais lentas, por exemplo, o aumento dos níveis dos oceanos, o aumento dos níveis das temperaturas. Os pecuaristas, por exemplo, eles consomem quantidade de água muito grande para produzir 1 quilo de carne. Então eles estão expostos também a essa intempérie climática, a falta de água ou a possibilidade de secas. E também o setor agrícola tem sido um grande contribuinte de emissões globais de carbono e vai estar suscetível à pressão para cumprir com diretrizes internacionais sobre emissões.
Bom, essa é a avaliação, né, como eu disse, dessa consultoria para essa grande necessidade da produção de alimentos, da diminuição aí de terras, e ela cita todas essas questões aí que estão relacionadas. Naturalmente, que são questões que podem e que devem, né, ser cada vez mais discutidas aí por todos os setores, principalmente os setores agrícolas e também por especialistas na área, para que se chegue aí a uma razão, né, de conseguir então produzir alimentos conforme a demanda necessária. Bom, agora a gente vai trazer aqui uma matéria, porque a equipe da Destaque Rural esteve no seminário sobre a cultura do trigo. Esse seminário ele é realizado pela Biotrigo Genética. A repórter Gisele Furlani e o cinegrafista Tiago Cunha trazem agora as informações para nós. Nesta quinta-feira, a Biotrigo Genética realizou o 7º seminário sobre a cultura do trigo. O evento reuniu cerca de 300 produtores, moinhos, técnicos e multiplicadores. O objetivo foi promover uma maior eficiência, segurança e produtividade do trigo gaúcho. A ideia é a gente aproveitar entre safra, né, quando o produtor está pensando em plantar a lavoura de trigo, e trazer informação tanto dos nossos produtos, da nossa genética, para aqueles materiais novos, etc., resultados de anos anteriores, mas aproveitar esse momento que a gente tem mais tempo, tem mais conforto do que num dia de campo, para trazer informação mais completa para o produtor. Além do que a gente tem em casa, trazer palestrantes como esse que está palestrando aqui da UPF agora, para falar de assuntos de interesse geral e que afetam o trigo. Então, por exemplo, a descompactação do solo, que é um problema que afeta todas as culturas. Então, a gente tem visto esse problema bastante, queria alertar o produtor e trazer quem entende para ele começar a pensar em que máquinas ele pode usar, ou se são culturas que vão descompactar. Outro problema que a gente trouxe gente de fora são as ervas daninhas, que a gente vê que o produtor está cada vez com maior problema de ervas daninhas, isso vai aumentando o custo de produção. E a gente comentou que, como a gente já viu na Austrália, chega ao ponto do produtor ter que vender a sua propriedade, porque ele não consegue mais manejar e vender para alguém que tem mais conhecimento que ele para poder lidar com isso. Então é um problema sério que o produtor tem que tentar ser muito caprichoso nessa questão de ervas daninhas, não deixar o problema crescer, porque senão o custo dele vai aumentando até um ponto que pode chegar, num caso mais extremo, a inviabilizar a propriedade. Então a gente quer trazer esse alerta e já trazer a mensagem de como é que ele pode lidar isso. E assim como essa, tem outras palestras nesse sentido de levar uma informação útil, que vai ser útil lá para o produtor que está no dia a dia ou para o consultor que está no dia a dia lidando com as lavouras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Da semente à farinha. Um dos temas abordados no seminário foi a qualidade industrial do trigo. As características da farinha são fundamentais para a produção de pães, biscoitos e massas de qualidade. A supervisora de qualidade industrial da Biotrigo, Kênia Meneguzzi, explica que existe um processo para saber se determinada cultivar atende ou não à demanda da farinha que será produzida. Nós enviamos todo ano amostras para os moinhos das nossas cultivares. Eles testam essas amostras, inclusive cultivares comerciais e linhagens que serão lançadas, e eles nos dão um feedback dizendo se atende ou não às especificações da farinha que eles vão produzir para atender os seus clientes. Esse trabalho é feito todo ano, né? E as amostras enviadas correspondem às amostras de cada região. Então o moinho recebe amostras da sua região para que ele tenha dados consistentes e ele saiba o que ele vai encontrar a campo nos produtores. O principal é o produtor saber qual a cultivar, como ele vai escolher essa cultivar. Aí ele analisa o moinho mais próximo da sua região, de acordo com a orientação do armazenador, cooperativa ou cerealista, porque eles sabem com quem eles comercializam. Então ele vai até o moinho, identifica quais são as cultivares e tipo e especificações de farinha que ele produz, e aí ele semeia uma cultivar que possa estar entregando para esse moinho e atender a demanda dele. Isso facilita um monte, gera liquidez, uma comercialização muito mais fácil também. Troca de conhecimento e atualização para se obter uma qualidade diferenciada de trigo. Para o sócio proprietário da Vicato Alimentos, Rodrigo Basso,
O evento é essencial para os moinhos. Estar nesse evento, para os moinhos, sem dúvida, é imprescindível, eu diria. É uma data que tem que estar reservada na agenda do ano, porque aqui é a oportunidade da gente estar buscando networking, buscando atualização, e o moinho é dependente, sim, do trigo, é dependente dessa cultura, é dependente, então, das lavouras e de que os produtores, de fato, plantem o trigo e principalmente plantem um trigo que a indústria necessita, né? Nós da Vicato Alimentos estamos há 60 anos no mercado e a gente trabalha com moagem de trigo, também moagem de milho, temos fábrica de ração e a gente também atua na segregação dos grãos. Então a gente tem uma unidade de silos que nos possibilita fazer um trabalho diferenciado. A gente busca os agricultores indicando sementes que nos interessam então para a industrialização. E com certeza a genética da Biotrigo ela está presente em praticamente todas as nossas indicações. E merece destaque, inclusive, o projeto Noble, que é um projeto que já está de 3 para 4 anos rodando no estado e é um projeto mais direcionado com cultivares branqueadoras e melhoradoras, que a própria cultivar Noble é um branqueador melhorador. E a gente, tendo essa condição de fazer uma segregação, consegue garantir uma uniformidade e uma qualidade diferenciada de produto também lá para o consumidor, que vai consumir a mesma farinha o ano todo. E talvez seja esse o grande desafio da indústria moageira, pegar uma safra diferente da outra e manter o mesmo produto. A CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, informou que a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, que é a Federarroz, vai enviar ao governo federal um pedido para adotar medidas restritivas contra países que atuam no comércio global do cereal, mas que não respeitam regras ambientais. De acordo com a entidade, que é ligada ao setor do arroz, essa prática de desrespeitar, então, o meio ambiente, está reduzindo custos de produtores estrangeiros e isso afeta a competitividade do cereal brasileiro no mercado externo. O diretor jurídico da federação, da Federarroz, Anderson Belloli, diz que os produtos de arroz do Brasil possuem uma conduta pautada pela preservação do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático. E salienta, porém, que o orizicultor tem de competir com países que têm regras ambientais incompatíveis com a legislação vigente no Brasil. E isso torna a concorrência desleal. Olha, veja só o que ele disse nas suas palavras. No plano do comércio internacional, verifica-se que é aplicável o antidumping comercial contra determinado país com o objetivo de proteger o setor econômico nacional de uma eventual prática desleal de comércio pelo desrespeito a padrões mínimos de preservação ambiental. Ele acredita que a sociedade civil e as entidades de defesa do meio ambiente, bem como o Ministério Público, devem apoiar a medida. Daqui a pouquinho a gente volta com uma conversa, uma entrevista com Elmar Floss. Temos então o prazer de receber aqui no nosso Destaque Rural Notícias o professor doutor Elmar Luiz Floss, engenheiro agrônomo, consultor em agronegócio e diretor do Instituto Ensino. Professor, seja bem-vindo, é um prazer conversar com o senhor aqui nessa tarde, nesse nosso programa, nesse produto novo da Destaque Rural. É um prazer recebê-lo. Boa tarde. Prazer é meu, Cristiano, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. E eu quero inicialmente cumprimentar o Leonardo Vinck e a revista Destaque Rural por mais essa iniciativa de levar informações aos técnicos, especialmente ao homem do campo. Certo. Professor, vamos comentar sobre vários assuntos, inclusive antes eu comentei aqui uma informação que o professor gostou do assunto e disse eu quero comentar sobre isso e já a gente vai comentar, porque eu queria começar conversando com o professor, porque a gente tem dados aqui de que resta apenas 6% da área plantada do Rio Grande do Sul para ser colhida da soja. Quer dizer, já estamos chegando para o final aí da colheita da soja, né? E eu acho que seria um momento importante, um momento ideal para a gente conversar um pouco sobre essa cultura, né? Como é que foi esse desenvolvimento, a questão do clima, a gente teve chuvas, parece que dentro do esperado, no momento certo, para mais e para menos. Então,
Vamos fazer um histórico de como é que foi essa cultura da soja até a sua colheita agora final dessa safra 17, 18? Olha, é bom que se diga, né, que nós tivemos a safra anterior, a safra 2016-2017, que foi excepcional, foi a melhor produtividade média no Brasil, foi a melhor produtividade média no Rio Grande do Sul, coincidentemente é em torno de 56 sacas por hectare. O estado do Rio Grande do Sul nunca tinha obtido essa média de rendimento tão boa. E depois, a partir de novembro, se começou a anunciar que vinha o Laninha, e o Laninha, realmente, quando ele tem intensidade, ele se caracteriza para o Cone Sul da América como um período de pouca chuva, um período de muito frio, e isso afeta diretamente a produtividade das culturas de verão, especialmente a soja e o milho. Bom, o que aconteceu? De fato, tivemos ali final de novembro, dezembro, chuvas bem abaixo da média, lamentavelmente afetou a cultura do milho, porque o Rio Grande do Sul já tinha reduzido a área, infelizmente, porque eu acho que nós temos que retomar a cultura do milho pela importância econômica, mas pela importância agronômica que o milho tem no sistema de produção. E depois a gente tivemos perda aí, estimada em torno de 20%. E a soja nessa fase, ela ainda estava na fase vegetativa, ou em algumas regiões iniciando a floração, que não é ainda o período onde mais prejudica. Aí tivemos o mês de janeiro bom, né? Comparado com a média histórica, praticamente a mesma precipitação. E aí realmente com esses materiais cada vez mais precoces, os cultivares super precoces, o mês de janeiro tem sido o mês decisivo já para definir o rendimento, que é exatamente aquela fase crítica, que é a passagem da fase de flor para a formação do legume, da vagem, e a formação de grão dentro da vagem. Essas são as fases mais críticas e mais sensíveis. E aí, a partir de fevereiro, de novo, a precipitação foi bem abaixo, foi aproximadamente a metade da média histórica, mas felizmente bem distribuída. Porque às vezes você olha assim o mês inteiro, né, e poxa, choveu a metade. Sim, numa semana choveu tudo e ficou 3 semanas sem chuva. E não foi exatamente isso. Então, era uma pancada que demorava um pouquinho, uma pancada menor, e isso não afetou. Claro que a região sul, Pelotas em direção a Bagé, aí nós temos perdas, onde a produtividade caiu, e por isso que a produtividade média do Rio Grande do Sul vai ser inferior à média da safra anterior, mas aqui na nossa região aqui do Planalto Médio, muitos produtores tiveram rendimentos nesta safra de soja superior ao ano passado, que já foi excepcional. Que se transformou bem acima da expectativa, porque a expectativa era menor do que no ano passado. E aí, na verdade, está faltando 6% para colher, principalmente nessa região onde a produtividade não é boa, mas nós temos alguma soja safrinha. Se você vai em direção aí a Iraí, Seberi, Frederico Westphalen, por aí, ali tradicionalmente se cultiva milho, e depois se coloca a soja. E muito dessa soja ainda não foi colhida. Não foi colhida. Então, claro, ela está sofrendo agora no enchimento de grão com essa baixa precipitação que nós estamos observando nessas últimas 3 semanas, mas realmente nós temos que fechar. Nós fechamos realmente a colheita dia 31 de julho. Certo. Aí nós temos oficialmente a produtividade, a produção brasileira, a produção gaúcha e assim por diante. Mas foi um ano bom. Mas é bom que se diga que a gente não atribui só ao clima. Só né? o clima, isso que eu ia me perguntar, não é só o clima que contribui para a produtividade. Parece que a gente sempre quer explicar as perdas de produtividade apenas pelo clima, e quando nós temos produtividade boa, só pelo clima. Sim. Não, se a gente for olhar, e aí eu já estou na estrada, aí, sou filho de pequenos produtores, então senti na pele o que é ficar rezando para chover e assim por diante, ou rezando para parar de chover. Depois fiz toda a minha história na agronomia, e lá se vão já 40 e poucos anos, dos quais 33 dedicados ao ensino na UPF. Se a gente for olhar um pouco para trás, nós tivemos muitos anos de clima tão bom quanto foi o ano passado. Mas e até não como esse. tão produtivo. Mas a produtividade lá atrás era o quê? Era um pouquinho acima da metade do que é hoje. Então, na verdade, a alta produtividade ela é determinada por mais de 50 fatores, que envolve aí
cultivares diferenciados, maior potencial genético, a melhoria do solo através de uma semeadura direta, um plantio direto na palha, bem feito, que melhora as propriedades químicas, físicas, do solo, uma adubação mais adequada, porque na medida que aumenta a produtividade, a planta precisa mais nutrientes. Então nós temos que ir adubando, não podemos ficar historicamente naquilo que se fazia, né? Então quem faz isso aumenta a produtividade. O maior rigor no controle das plantas daninhas, das pragas, das doenças, que lá atrás levava uma fatia expressiva e significativa desse rendimento. A própria entrada dos cultivares transgênicos, isso aí foi uma revolução tecnológica importante. E finalmente estamos na era da agricultura de precisão, ou seja, toda a evolução da nanotecnologia eletrônica, da evolução da mecânica, da nanotecnologia biológica, hoje está à disposição do produtor, né, das marcas. E esse conjunto de fatores faz com que, quando dá um clima bom, aí nós temos uma expressão realmente total desses fatores. E quando nós temos um clima ruim, nós não temos mais também aquelas perdas tão expressivas que nós tínhamos anos atrás. Ou seja, não é mais de colher 380 quilos de média do Rio Grande do Sul, como nós tínhamos no início dos anos 80, mas nós obtemos aí num ano como a última estiagem que nós tivemos foi na safra 2011-2012 e ainda a produtividade muito acima de 1.400 quilos por hectare no Rio Grande do Sul. Então, clima e a tecnologia são fatores importantíssimos para a questão, né, da produtividade. Agora, no início do programa a gente estava comentando daquela consultoria que falou da necessidade da produção de alimentos, né, que está cada vez maior em 30 anos, aí, né, aumentar 70% a demanda de alimentos. E aí pode ser que a oferta, que a terra ela fique, né, pouca terra para produzir tanto assim. E aí, professor? E aí qual é a saída? Que desafio o desafio é grande. A FAO, ela vem batendo sobre essa tecla desde uma carta do dia 16 de outubro de 2013, porque é o dia que a FAO foi criada, né? Por isso que é o Dia Mundial da Alimentação, e quando ela dizia, né, que a produção de alimentos teria que até 2050 aumentar em torno de 60%, para atender mais de 2 bilhões de pessoas a mais, que nasceriam de 2013 até 2050, para que ninguém mais tivesse impossibilidade de acesso ao alimento no mundo, e ali ainda tinha mais de 1 bilhão de pessoas. E a terceira razão, pela mudança drástica que está ocorrendo na cultura alimentar no mundo, ou seja, por uma questão da obesidade, que hoje é tratada como um problema de saúde pública em vários países, as pessoas estão consumindo cada vez menos carboidratos, por isso que está havendo uma redução do consumo per capita de arroz, de trigo, de pão, de massa, de batata e tal. E as pessoas estão migrando para quê? Para carnes. Que carne? A carne de frango e a carne suína, que são produzidos a partir de milho e soja. E aí a FAO diz lá que, por exemplo, a soja, que é a nossa principal cultura, até 2050 nós temos que chegar a 600 milhões de toneladas. Nós produzimos a maior safra mundial, foi a safra passada, que o mundo bateu o recorde com 351 milhões de toneladas. Ou seja, os próximos anos nós teremos que aumentar em aproximadamente 250 milhões de toneladas de produção de soja no mundo. E o milho, que o nosso recorde foi também na safra passada, 1 bilhão e 68 milhões de toneladas, nós temos que chegar a 1,5 bilhão de toneladas. E daí aonde tem que vir isso? Não temos fronteira agrícola para isso. Então a FAO mesmo, ela diz lá que esse aumento da produção terá que vir 70% aumento da produtividade, ou seja, da produção vertical na mesma área, 20% pelo aumento de novas áreas e 10% pela redução de perdas de colheita, perdas de transporte, perdas de aí que vem a tecnologia. E aí que vem, quer dizer, nós precisamos cada vez mais aplicar a moderna tecnologia de manejo, melhorar principalmente o solo, dar uma estrutura cada vez melhor em profundidade das suas propriedades físicas, para armazenar mais água quando chove, para perder menos água quando para de chover, infiltrar um sistema radicular maior, porque se a planta precisa produzir mais, ela precisa mais nutrientes. E o ciclo é cada vez mais curto, ela tem que ser muito mais eficiente na absorção de nutrientes e na
na absorção de água. Melhorar as propriedades químicas, melhorar as propriedades biológicas, e esse é o principal patrimônio do produtor. É importante investir na sua terra, porque 70% do aumento da produção de alimentos para atender essa demanda mundial virá do aumento da produtividade. Professor doutor Elmar Floss, prazer conversar com o senhor. Espero que seja a primeira de várias que você tem aqui. Sempre à disposição. Mais uma vez, parabéns. Um grande abraço a quem nos acompanhou pelo Facebook. Tá certo, muito obrigado. O assunto agora é economia, então vamos comentar aqui sobre as cotações. Vamos começar falando aqui do dólar, da Bolsa de Valores, como que a Bolsa hoje se comportou. Começando aqui com o dólar. Olha, o dólar comercial fechou hoje em R$ 3,52, R$ 3,5266 para venda, né? Ele fechou praticamente estável ali, ó, 0,03% de queda, de variação negativa. 13,52 então fechou o dólar hoje. Vamos ver como é que está a Bolsa de Valores, ou como é que fechou, né? Queda de 1,49% a Bolsa de Valores hoje, o índice Bovespa, em 83.288 pontos. Os analistas, né, estão dizendo que essa terceira queda seguida do índice Bovespa se destoou um pouco do dia estável das bolsas norte-americanas. E está na atenção especial dos investidores, né, os receios sobre os avanços das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. E o dólar reverteu o movimento de alta registrado mais cedo, seguindo não só o dia em Wall Street, mas também a atuação do Banco Central, que fez oferta de swaps cambiais. Então, principalmente, esses dois assuntos foram os que influenciaram aí nos negócios na Bolsa de Valores nesta quinta-feira. Além disso, também vamos trazer outras informações relacionadas à economia. Hoje saiu um dado importantíssimo pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que foi o Índice de Confiança do Empresário e do Comércio. O comércio está otimista em relação ao consumo. Teve uma alta de 1,3% de março para abril. Se comparar com abril de 2017, o indicador aumentou 11,9%. Outra informação que saiu hoje, importante também, foi a produção industrial brasileira. Recuou de fevereiro para março 0,1%, o dado foi divulgado pelo IBGE. Tá? A indústria cresceu, no entanto, na comparação com março do ano passado, 2017, 1,3% e foi a 11ª taxa positiva do indicador. E um outro dado também que saiu importante hoje, também foi divulgado pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é que os percentuais de endividados e inadimplentes recuaram no mês de abril deste ano. Esse dado é da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da CNC. O percentual de endividados com contas a pagar ficou em 60,2% em abril deste ano, abaixo dos 61,2% de março deste ano e dos 62,1% de abril do ano passado. Então são informações aí da economia nesta quinta-feira. Para finalizar então as informações do nosso destaque rural notícias de hoje, quero começar aqui passando qual é a perspectiva, né, do tempo para amanhã, sexta-feira, das regiões. Né? Eu vou começar aqui com a região sul para sexta-feira, amanhã, que é dia 4 de maio. A previsão é que uma frente fria no oceano pode provocar chuvas e trovoadas no centro-sul do país, da região, também do sudoeste e do leste do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Também pancadas de chuva podem ocorrer à tarde em demais áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e no centro-leste e sul do Paraná. Chuva volumosa pode acontecer no nordeste de Santa Catarina e também no litoral do Paraná, certo? Na região centro-oeste, vamos ver como é que está aqui a previsão para amanhã, sexta-feira, dia 4. Olha, sexta com chuva rápida, à tarde em Goiás, no Distrito Federal e no centro-norte, oeste e leste de Mato Grosso. As demais áreas do centro-oeste têm sol o dia todo e baixa umidade sem chuva. Para finalizar, então, o nosso Destaque Rural Notícias de hoje, as cotações. Cotações desta quinta, 3 de maio, para farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada negociada a R$ 1.530, que fechou, né, a cotação. O farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.550 a tonelada. Em Passo Fundo, a soja
saca de 60 quilos, R$ 81,50. Em Paranaguá, R$ 87,50. Em Rio Grande, R$ 87,50. Em Rondonópolis, R$ 77,00 a saca de 60 quilos. No caso do milho, em Passo Fundo, R$ 41,00 a cotação da saca. Em Ponta Grossa, R$ 39,00. Em Santa Rosa, R$ 780,00 a tonelada. No caso do trigo, né? Desculpa, antes eu estava falando do milho, R$ 29,00, a última, né, que eu falei de Rondonópolis. O trigo, Santa Rosa, R$ 780,00 a tonelada. Em Dourados, R$ 810,00 e em Cascavel, R$ 850,00 a tonelada. E em Carazinho, R$ 780,00. Agradecemos então mais uma vez, você está ligado aqui no nosso Destaque Rural Notícias, acompanhe sempre. De segunda a sexta-feira ao vivo, a partir das 18 horas, depois o programa fica gravado nas redes sociais da Destaque Rural. Lembrando que você pode participar também do nosso programa, mandando aí a sua avaliação, participando, comentando sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui, também fazendo perguntas para os nossos convidados. Muito obrigado e até amanhã.